Irmãos, mais uma vez, graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui, como eu disse no começo, e não sou conhecido dos irmãos, na maioria, mas eu sou o vosso irmão, amém? Deus me concedeu a graça de me converter aos 17 anos de idade, quando eu tive um encontro com Jesus. Casei aos 21 anos de idade com a Lucineide. E estamos casados há 30 anos. Neste casamento, Deus nos deu 2 filhos, Marcos e Ana Lídia. Marcos já casou e me deu 2 netos. E essa é a nossa família. 2 filhos, uma nora e 2 netos. E o que é lindo nesta informação é que meus filhos são crentes, servem ao Senhor. Meu filho é pastor, formado no Betel. A minha filha, Ana Lídia, com 23 anos, também é formada no Betel, é missionária. Minha esposa também é missionária, formada no Betel. E nós trabalhamos na mesma igreja. Eu, minha esposa e meus filhos servimos a Deus na mesma igreja. E estamos pastoreando a igreja do Betel brasileiro há 21 anos. E estamos localizados ali no Alto do Mateus. Não sei se alguém conhece o bairro, mas fica onde o Betel brasileiro se instalou como seminário. E nós estamos servindo a Deus ali. E eu posso dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é uma breve informação familiar. E nós vamos direto ao assunto. Hoje é culto de ceia. O tempo está exiguido. E a gente então tem uma responsabilidade de passar uma mensagem da parte de Deus para os irmãos. O texto que nós vamos compartilhar com os irmãos já foi lido, relido e muitas vezes mencionado ali, mas mais uma vez nós vamos fazer a leitura apenas do versículo que é o lema. E eu convido os irmãos para ler comigo esse texto que se encontra no versículo. Vamos ler o versículo 6 e o verso 7. Ou melhor dizendo, vamos ler o versículo 8, que é o texto principal. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, porque temos nesta noite a oportunidade de ouvir a tua palavra, de aprender do teu templo, de ser ministrado. Pedimos que o teu Espírito, ó Deus, fale profundamente ao nosso coração, porque eu e os teus servos estamos aqui, prontos para ouvir a tua voz, a tua direção, teu direcionamento para a nossa vida. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo compartilhar nesta noite com os irmãos sobre o tema Missões nascem na adoração, que é o tema que vai trazer norte para todo esse mês de missões. Já quero agradecer aqui ao pastor Cláudio Antônio, e que através da Secretaria de Missões, me deu a oportunidade de estar aqui para conhecer os irmãos e também para compartilhar essa palavra. O tema dessa mensagem põe em destaque 2 palavras, missões e adoração. Essas palavras são comuns no nosso meio. Nós já lidamos com ela há muitos anos, então não é algo assim que não se tenha um entendimento já bem consolidado em nossa vida. Nós sabemos o que é missões, sabemos o que é adoração. Mas entende-se por missões o ato de enviar, uma incumbência, uma comissão diplomática. E a palavra adoração significa ato de adorar, culto a Deus, amor excessivo. Isso é que a nossa gramática define como sentido dessas palavras, ou significado dessas palavras. Associando as 2 palavras, missões e adoração, nos seus respectivos sentidos, concluímos que são termos intercambiáveis. Verdadeiramente, o dever de servir a Deus nasce dos elementos que consolidam a adoração.
Esses elementos, né, nós veremos um pouquinho mais na frente, e os irmãos terão um entendimento mais ampliado do que eu estou citando aqui. É um privilégio, irmão, ser chamado por Deus para uma missão especial. Muitos homens, mulheres, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, experimentaram essa oportunidade. E aí estão os exemplos, as biografias que nós temos na Bíblia, que caracterizam-se, né, como um chamamento de Deus. Por exemplo, Noé foi chamado por Deus no momento de muito abandono, de muita falta de temor. Então Deus estabelece na vida de Noé um chamado. Posteriormente nós temos Abraão sendo chamado, e em Abraão os irmãos sabem que inicia-se a nação de Israel, os hebreus. E um diferencial do chamamento de Abraão é que Abraão, ele é aquele homem que recebe o seu chamamento, e dentro do chamamento, as palavras que volgam nessa chamada de Deus, nós temos lá Deus dizendo que em Abraão, né, as famílias da terra seriam abençoadas. Então ali está uma profecia já caracterizada na vida e ministério de Abraão para tempos futuros. E nós temos então Abraão com um chamamento. E posterior nós temos Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, até chegar o tempo dos reis. Em paralelo ao reinado nós temos os profetas, e hoje em destaque nós temos o profeta Isaías, que tem o seu chamamento de Deus, um chamamento para desenvolver uma missão árdua, difícil, dentro do povo, dentro da própria nação. O ministério dele não é para ir às nações, embora ele tenha começado a profetizar e anunciar juízos para algumas nações, mas sabemos que Isaías tem um ministério focado dentro de Israel, e a sua missão não é fácil, não é um trabalho fácil. Podemos entender e aplicar nesse ministério, nesse chamamento, uma perspectiva missionária, mas os irmãos sabem que o profeta Isaías foi chamado para seu povo, foi levantado por Deus para falar ao seu povo. Todos nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Os planos de Deus não se frustram. E a continuidade de sua obra foi atribuída à igreja. Os irmãos sabem que quando Deus estabeleceu Israel, estabeleceu com propósito, para que Israel levasse o conhecimento do Senhor às nações. Então Deus tinha esse plano missionário, um plano de comunicar aos povos, às nações, né, o conhecimento de sua existência. E também o conhecimento de sua bondade, de sua justiça, de sua verdade. Mas Israel, infelizmente, falhou. E como eu afirmei para os irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo quanto Deus planejou está em perfeita ordem. Tudo quanto Deus determinou segue o seu curso normativo, normal. Não há alterações nos planos de Deus. Embora às vezes a gente olhe que a obra está aquém daquilo que imaginávamos que ela deveria estar, num tempo pós-moderno, numa época dessa em que a mídia, ela favorece a expansão do Evangelho, mas eu digo para os irmãos, nós não estamos, ou melhor dizendo, Deus não está atrasado no seu plano, Deus está desenvolvendo o seu plano e ele está acontecendo do modo como ele estabeleceu para acontecer. Glória a Deus por isso. E como eu disse para os irmãos, a igreja foi levantada justamente para desenvolver a missão. E dentro da formação da igreja estão os comandos que os irmãos já puderam visualizar ali, nas transparências. O texto clássico de Marcos 15:16, que fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que crê e foi batizado será salvo, o que não crê já está condenado. O de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 em diante, quando Jesus diz: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até os confins das terras. Então, nós percebemos claramente que a missão toma uma forma diferenciada e uma amplitude maior, já dentro da nova aliança, dentro da nova conjuntura que nós a identificamos como o Novo Testamento, ou o Evangelho de Jesus Cristo. A missão aqui em destaque, amados irmãos, é justamente a do profeta Isaías, e dela as lições que se podem extrair para a atual desenvoltura missionária nos dias atuais. Então nós vamos fazer uma aplicação. Rapidamente, nesse breve tempo, nós vamos fazer uma aplicação e trazer assim, um aspecto missiológico, trazer o aspecto da obra missionária dentro do chamamento de Isaías. Porque Isaías não foi enviado para as nações diretamente, mas o chamamento dele é para falar ao seu povo. A sua missão é local, é para o povo de Deus.
E o chamamento de Isaías se difere do de Jeremias. Os irmãos sabem que quando Jeremias foi chamado, e no capítulo 1 nós já temos as características do seu chamado. Já no caso de Isaías, só no capítulo 6 do seu livro é que nós temos o registro. Eu acredito que essa ordem é uma ordem exata. Ele se viu profeta, entendeu-se profeta, recebeu os oráculos de Deus, recebeu a palavra de Deus e então começou a ministrar a palavra de Deus. E ele vai então falar para o povo de Deus e faz algumas menções de outras nações antes mesmo de acontecer o seu chamamento. Isaías já vinha desenvolvendo sua missão, condenando os pecados de Judá, condenando a hipocrisia religiosa e outros atos reprováveis praticados pelo povo de Deus, até ser impactado pela visão que mudou radicalmente a sua vida e ministério, a visão do seu chamamento. E é com base nesse texto, de Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 8, que foi lido aqui na abertura, e por isso eu não li todo, porque já havia sido lido, que nós discorreremos sobre o tema Missões nasce no coração de Deus. Vamos repetir esse tema? Missões nasce no coração. Missões nasce na adoração. Amém? Eu inverti. Estou tão habituado a ouvir no Betel brasileiro, missões nascem no coração de Deus, que agora fui influenciado, não é, por essa mensagem que o Betel passa e os seminaristas passam, e eu mesmo já passei, dando aula do Betel brasileiro para os alunos ali. Né? Missões nasce na adoração. Não vamos perder o foco, porque nós queremos falar justamente sobre isso. Missões nasce na adoração. Amados, em primeiro lugar, missões nasce no coração do adorador que reconhece a soberania de Deus. Amém? Então essa é a primeira verdade que eu quero passar para os irmãos. Que missões nasce no coração do adorador que reconhece a soberania de Deus. E na visão de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, nós temos justamente esse cenário montado diante dos olhos do profeta. E ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão de ter visto Deus sentado num alto e sublime trono, ela descreve a soberania de Deus. Tendo em vista que nos bastidores de Isaías e da vida do povo de Deus, é um povo agora que está sem rei. Uzias havia morrido, filho de Amazias, ele morreu, os irmãos sabem que antes de morrer, morreu em opróbrio, por causa da sua dureza de coração, sua soberba, ficou leproso e depois recuado numa casa à parte, morreu ali. E eu percebo que por causa dessa rebeldia dele, do rei, sabe, por causa da dureza do seu coração, veio sobre ele um juízo dessa natureza, uma lepra que Deus permitiu que ele tivesse, por causa da sua ousadia e soberba. Israel sofre o impacto desse juízo de Deus sobre o rei, e posterior então à morte do rei, agora se percebe um Israel com luto. E se tem um profeta que tem a responsabilidade de passar os oráculos de Deus, de ministrar a palavra de Deus, mas eu acredito que Israel também está com esse sentimento da perda do rei. Mas então Deus se apresenta para ele nessa visão como aquele que está entronizado, como aquele que está assentado no alto e sublime trono. Aleluia! Então Deus nunca perdeu esse controle, Ele sempre esteve no comando do universo e do seu povo e de sua igreja. Eu digo para os irmãos que essa visão da soberania de Deus, ela é indispensável na vida, sabe, irmãos? Nós não podemos dispensar a visão da soberania de Deus, dentro do aspecto missiológico, dentro do aspecto do chamamento de um missionário, de uma igreja missionária, porque a igreja precisa ter a visão da soberania de Deus, do Deus que controla tudo, do Deus que tem nas suas mãos a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Aleluia! Sabe, amados, essa visão da soberania de Deus, ela precisa fazer parte da vida do missionário. Então Isaías vê o Senhor reinando, o Senhor, sabe, no seu trono. E essa é uma visão que o missionário precisa ter. A visão da soberania de Deus. Em segundo lugar, irmãos, missões nascem no coração do adorador que reconhece a santidade de Deus. Amém? Então, da soberania, agora nós vamos para a santidade. E o aspecto da santidade, na visão que Isaías teve, está na sequência, já no versículo 2 a 3.
Diz o verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, vamos repetir o que está escrito aqui? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, amém? Então essa expressão repetida, santo, 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 ela revela, irmãos, o caráter de Deus, porque Deus é santo. E aqui já aplicando, irmãos, na visão de Isaías, que ele percebe isso, o cântico dos querubins, sabe, cantando a santidade de Deus, declarando a santidade de Deus. Eu digo para os irmãos que a obra missionária, o missionário, a igreja missionária, não pode se desaperceber de que o Deus que nos envia, o Deus que nos convoca, o Deus que está acima, no comando como soberano, Ele é o Deus santo, e nós precisamos nos adequar à sua santidade para realizar a sua obra. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. Nós não podemos de forma alguma nos dar ao desprezo de não reconhecer essa santidade e queremos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, com a vida comprometida com pecados. É interessante ver esse profeta, depois de iniciar o seu ministério, sendo impactado por Deus por essa visão. Então Deus se mostra soberano e agora Deus se mostra santo. Aleluia! O Deus santo que envia para a realização da obra. Em terceiro lugar, irmãos, missões nascem no coração do adorador que reconhece sua vulnerabilidade e fraqueza. E isso está em Isaías capítulo 6, versículo 4. Os irmãos podem me acompanhar, aonde nós vamos ver o seguinte. O texto diz, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, é Isaías que está dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, amém? Imaginar Isaías prostrado diante de Deus, sabe, tendo essa visão de si mesmo, visão de fraqueza, visão de vulnerabilidade. Irmãos, é assim, parece que é incompatível, porque ele já vinha profetizando, ele estava desenvolvendo o ministério, o homem está em pleno vapor, ele está sendo usado por Deus, e de repente agora, aquele que apontava para as nações, está apontando para si mesmo, está se enxergando, e quando ele se vê assim, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, essa é uma visão que o missionário, a igreja não pode perder. É a visão de nossa humanidade, a visão de nossa vulnerabilidade, a visão de nossa fraqueza. Alguém poderia perguntar no que isso contribui, ter essa percepção? Isso minimiza, ou destrói, ou quebra, ou lança fora todo o nosso orgulho, nossa autossuficiência, sabe, irmãos? Porque a partir do momento que nós nos conhecemos e sabemos que somos limitados, mortais, finitos, dependentes da ação de Deus, então nos tornamos adequados para ser usados por Deus. Isaías agora está tendo a visão certa, está tendo a visão dele mesmo, sabe? Que é uma visão que ele não pode se apartar dela, a visão de sua real situação. E Isaías se vê tão vulnerável, tão fragilizado, tão pecador. E essa é a terceira lição que nós temos para os irmãos. Reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas. A autossuficiência, ela não produz nada no reino de Deus. A prova disso está em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer, e nada é nada, irmãos. Jesus está dizendo que não é possível realizar absolutamente nada, se não dependermos dEle. Ainda digo mais para os irmãos, que se faz necessário morrer, para frutificar, porque Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não produz fruto, mas se morrer, produz muito fruto, louvado seja o nome do Senhor. Então essa percepção de nossa vulnerabilidade é uma leitura precisa de nossa fraqueza, e nós precisamos perceber isso, para não sermos autossuficientes na realização da missão.
para não acharmos porque somos formados, porque temos vários anéis, sabe, que comprovam nossas formaturas ou diplomas guardados em casa. Eu digo que tudo isso é necessário, mas eu digo que o mais necessário do que tudo isso é perceber que, apesar de tudo isso, somos incapazes de realizar qualquer coisa se Deus não nos der a capacidade. Paulo triunfou em sua missão porque ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E foi Paulo que disse: me glorio nas minhas fraquezas. Longe de me gloriar-me, disse ele depois, a não ser na cruz de Cristo, quando ele percebeu sua insignificância e seu nenhum valor. Essa é uma visão que nós precisamos ter. Em quarto lugar, irmãos, missões nascem no coração do adorador que se submete ao tratamento purificador de Deus. Isso está em Isaías capítulo 6, versos 6 e 7, eu vou ler para os irmãos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém, amados? Coisa linda! Eu estou afirmando para os irmãos que missões nascem no coração do adorador que se submete, que aceita o tratamento purificador de Deus. E eu pude ver isso não só na vida de Isaías, irmãos. Isaías está passando por um processo de queima dos lábios, de purificação. Uma obra extraordinária está acontecendo na vida desse homem. Mas quando Deus chama Moisés, os irmãos bem sabem que Moisés se chamou e se deu mal. Porque ele foi apartar uma briga entre um egípcio e um judeu, e os irmãos bem sabem o que foi que aconteceu. Ele matou o egípcio. Deus não o havia chamado ainda. Ele teve uma percepção de que fazia parte daquele povo. E talvez, equivocado pela autoridade que tinha, influência, imaginava que seria juiz sem ter sido constituído. No dia seguinte, ele viu dois hebreus brigando. Ele se meteu. E então foi envergonhado. E perguntaram para ele: quem te constituiu juiz e senhor sobre nós? Vai fazer comigo o que fizeste com o egípcio que tu enterraste? Então ele foge. Passou 40 anos, ainda faltavam 40 anos para ser chamado, até que Deus lhe apareceu na sarça que ardia, mas não se consumia, e Deus então chama Moisés para uma obra extraordinária. Mas Moisés teve que passar por um trato, sabe, teve que experimentar o vazio, teve que sentir o calor causticante do deserto, sabe, teve que se esvaziar de sua soberba, de sua altivez, de sua autossuficiência. E quando Deus o chamou, ele estava tão pronto que disse que não podia fazer a obra. Ele disse: eu sou gago, falo com dificuldade, não posso ir. Moisés estava pronto para ser usado por Deus, glória a Deus. Porque quando você se acha incapaz de realizar, Deus realizará por intermédio de você, e Ele será glorificado na obra que você estiver fazendo. Então, amados, ninguém escapa do trato de Deus, da purificação produzida por Deus. É claro que de pessoa para pessoa, Deus trata de maneira diferente. No caso de Isaías, aqui é uma brasa viva, que o querubim vai buscar lá, e traz e queima os seus lábios, e purifica o profeta, e afirma para ele que a sua iniquidade havia sido tirada, e seu pecado havia sido perdoado. Eu digo para os irmãos que missões nascem no coração do adorador, que se submete ao tratamento purificador de Deus. Todos aqueles que se propõem à obra, pode ter certeza, serão tratados por Deus. Todos aqueles que se propõem, Deus vai adequá-lo para a realização da sua obra. Amém, amados? Deus vai. Imagina um José que foi chamado para ser o rei na sua casa, com base nas visões que teve, dos sonhos que teve. Era o preferido entre os seus irmãos. Era um tipo governador em sua casa. Era quem vigiava os seus irmãos. De repente, tudo acontece ao contrário na sua vida. Ele estava no cavalo, foi jogado fora do cavalo. Tinha a túnica de 9 cores. Era o único filho que o pai teceu uma túnica de 9 cores. Ele perdeu a túnica. Depois disso, foi jogado numa cisterna rota. Depois tirado da cisterna, vendido a primeira vez. E depois vendido a segunda vez. Vai para a casa de um estranho chamado Potifar. E passaram-se aproximadamente 13 a 14 anos que este homem, que se imaginava rei de sua casa, agora era um escravo numa terra estranha, entre um povo estranho. Por isso, irmãos, Deus estava tratando com José, amém?
Deus estava adequando para a obra. É o trato purificador de Deus, que ninguém escapa quando se propõe a fazer a obra de Deus. Deus sempre nos adequa ao seu plano. No tempo certo ele foi exaltado, os irmãos sabem, e aí estava pronto para reinar e para conduzir a sua casa a um grande livramento. Em último lugar, irmãos, missões nascem no coração do adorador que é sensível ao chamado de Deus, amém? E isso está em Isaías 6:8, vejam a sensibilidade. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa última verdade, eu usei a palavra sensível, dando a ideia de que não há resistência. Então, missões nascem no coração do adorador que é sensível, que é maleável, que é voluntário, que está aberto à voz de Deus, que ouve a voz de Deus, que percebe a convocação de Deus. A esses Deus vai usar, certamente, porque são sensíveis. E quando Jesus estava conversando com Nicodemos, isso está registrado no Evangelho de João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos a respeito do novo nascimento, que era necessário nascer de novo. E posteriormente Jesus fala algo interessante, ele diz: olha, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? São leves, maleáveis, fáceis de serem conduzidos, não endurecem, não retrocedem, mas estão disponíveis para a obra de Deus. E nós vemos aqui na vida do profeta esse homem que se coloca à disposição de Deus para servi-lo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, concluindo, verdadeiramente missões nascem na adoração. E adorar é reconhecer que Deus é soberano e santo. Adorar é reconhecer nossa humanidade, vulnerabilidade, fraqueza. E não só perceber, mas admitir isso como verdade para nos adequarmos, sabe, ao controle e vontade de Deus. Adorar é aceitar o tratamento purificador de Deus. Adorar é aceitar o chamado de Deus para servir. Amém, amados? Que Deus encontre o seu coração. E que o seu coração seja o coração do adorador que tenha esse perfil. Que conceba a soberania, perceba a santidade, se aperceba de sua vulnerabilidade, que esteja disposto ao trato, porque ninguém será enviado sem passar por um crivo divino. E além disso, nós temos ainda a sensibilidade, que é tão necessária nos nossos dias. Quantas pessoas são chamadas, quantas pessoas são tocadas, quantas vezes Deus já bateu na porta, mas as pessoas estão tão ocupadas, tão envolvidas com o seu reino, e o reino de Deus fica à parte. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, amém? Se voluntarie, se coloque à disposição dele, e Deus vai te usar, amém? Você poderia perguntar: onde, pastor? Deus vai te usar aqui, nesse bairro, nesse lugar, nesta cidade, e se ele tiver um plano, ele vai te levar mais adiante, amém? Deus vai te conduzir a outras terras. Mas tudo começa aonde, irmãos? Começa aqui, no coração. Você precisa ouvir a voz, se sensibilizar de que é Deus, ter discernimento de que é Ele, e então partir para realizar a obra do Senhor. Peço aos irmãos que encurvem suas cabeças, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que possamos ter essa visão de Isaías na nossa vida e no nosso ministério. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que transformou as nossas vidas e ainda hoje transforma. Deus amado, dá-nos a percepção e a verdade na nossa própria vida de que missões nasce na adoração. E adorar, Senhor, é perceber, é saber
que o Senhor está entronizado do alto e sublime trono, e que jamais abre mão disso. O controle é teu, o Senhor está no controle disso. Foi por essa razão que o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque o Senhor está reinando, porque o próprio Jesus disse, Senhor amado, ao ressuscitar: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide portanto. Ó Deus amado, dá-nos essa visão e estaremos equilibrados, e não estaremos, ó Deus, intimidados diante do inimigo, diante das portas do inferno, diante das adversidades, porque nada pode impedir a marcha do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, e de sua igreja triunfante e poderosa. Ó Deus, nada pode impedir, porque o Senhor está nessa obra, e essa obra é tua, Senhor amado. Te peço, ó Deus, que essa palavra tenha falado ao coração dos teus servos, na brevidade dela, mas eu acredito, Senhor, que o Senhor falou nesta noite. Recebe nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra ao pastor Cláudio.